E a novela sobre o futuro de Dudu acabou, mas de uma maneira bem diferente da que Leila Pereira e Abel Ferreira gostariam. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta as consequências da decisão de Dudu que fica no Verdão. Bora atualizar também sobre Thiago Mendes muito perto de virar reforço do São Paulo. Te atualizo ainda sobre o Corinthians e a intenção, será que existe mesmo, de contratar Facundo Pelistri, atacante uruguaio que pertence ao Manchester United. Para completar, Felipe Coutinho encaminha acerto com o Vasco da Gama, apesar das especulações e sondagens de clubes do Rio. Falo também sobre a maior audiência da Globo em São Paulo, com direito à presença do Clássico. O Danilo, lateral direito e capitão da seleção, revelando quais são os clubes para os quais ele vai dar preferência quando decidir voltar ao Brasil. Tem tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela partidas da Série B na noite dessa terça-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Começando com Guarani e Ituano, jogo dos desesperados, vou de vitória do Guarani. Tem Novo Horizontino e Amazonas, aí eu vejo um favoritismo legal para o Novo Horizontino. Para completar, Paysandu e CRB, jogo bem equilibrado, vou de empate. Na Euro, queria destacar duas partidas, às 13, Turquia e Geórgia, vou de vitória da Turquia. Pouco mais tarde, Portugal e República Tcheca, vou de vitória de Portugal. Confesso que fiquei meio ressabiado por conta das zebras dessa segunda-feira, mas vou fazer uma dupla imaginando as vitórias da Turquia e de Portugal para aumentar a minha odd. E você manja de futebol? Gosta de fazer sua fezinha? Vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro. Depositou, 100% da grana volta em bônus para você. Lembrando, bônus máximo de R$200. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a goleada de 4-0 do Palmeiras em cima do Atlético na noite de ontem na Arena MRV. Ainda no primeiro tempo, antes de o Hulk ser expulso, o Aníbal Moreno já havia feito 1-0. Na etapa final, Piquerez cobrou o pênalti e fez 2-0, o Estevão marcou um golaço e o Flaco Lopes fechou a conta. Dirigentes do Galo, o Hulk, o presidente, o Vitor, todos revoltados com a arbitragem responsável por mais uma expulsão do Hulk, o mesmo árbitro que voltou ontem depois de um período de punição e aplicou o cartão vermelho no Hulk, já o havia expulsado na temporada passada num jogo contra o América. Quero contar também que Felipe Luiz faturou seu primeiro título como técnico, foi nessa segunda-feira, à frente do time sub-17 do Flamengo. Ele foi campeão da Copa Rio Fly, inclusive, é o atual bicampeão. Felipe Luiz já havia sido anunciado alguns dias antes como novo comandante do Sub-20 do Fla. Ele vai crescendo nessa função de técnico. Já o Botafogo está de olho no atacante uruguaio Brian Rodrigues, 24 anos de idade, temporada atual de 40 jogos, 7 gols e 4 assistências. Confesso que eu acho difícil tirar alguém do América, o time mais rico do futebol mexicano, atual bicampeão. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. O Botafogo se tornou um clube rico, capaz de investimentos pesados, como por exemplo o de Luiz Henrique. E esse Brian Rodrigues certamente ajudaria bastante. Já o Cruzeiro fechou com o meia Aquiles, 16 anos de idade, pertencia ao Paranavaí. Essa era uma bola cantada, já há algum tempo existia a negociação. Esse menino é tratado como uma grande joia das categorias de base, pertencia ao Atlético Goianiense e foi, entre aspas, roubado pelo Paranavaí. Paranavaí que tem o Gustavo Lima, o cantor, como um dos sócios, e o Gustavo é muito próximo do Pedrinho BH, novo dono da SAF da Raposa. Para completar o giro de notícias, Robson Bambu, ex-zagueiro do Vasco, do Corinthians, entre outros clubes, é novo reforço do Braga de Portugal. Chegou a disputar 12 partidas com a camisa do Timão em 2022 e não deixou saudade. A saideira do giro de notícias, uma curiosidade. Dos 10 jogos da nona rodada do campeonato, só em 2 do Campeonato Brasileiro, só em 2 não tivemos expulsões. Em todos os outros 8 jogos, pelo menos uma expulsão. As exceções foram Grêmio e Botafogo, vitória do Botafogo, além de Vasco e Cruzeiro.
o 0-0 em São Januário. Bora falar agora sobre Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira e antigo sonho da diretoria do Flamengo. Ele foi perguntado pela TNT sobre a possibilidade de voltar ao Brasil e a resposta foi bem clara. A preferência ou prioridade para dois clubes, a frase é, abre aspas, se eu voltar ao Brasil, tenho duas prioridades, Santos e Flamengo. O Santos, obviamente, por conta da relação que foi criada, ele era atleta do Santos em 2021, quando da conquista do título da Libertadores da América, a partir daí se muda para o Porto e na sequência para a Juventus da Itália. O Flamengo, onde ele nunca jogou, tem a ver com uma questão de infância. O Danilo é torcedor rubro-negro, já declarou isso a pessoas próximas, a família toda dele torce pelo Fla, até por isso a chance dele retornar ao Flamengo é grande. Danilo, jogador da seleção, da Juventus da Itália, não voltaria nesse momento ao Brasil para jogar na segunda divisão pelo Santos. Nem a capacidade financeira, existe a chance financeira de o Santos exercer uma operação como essa. Diante desse cenário, o Flamengo só aguarda que exista uma rescisão do contrato do vínculo do Danilo. Essa especulação na Itália existe há bastante tempo por conta de uma ideia da Juventus de rejuvenescer o elenco, além de abrir mão de jogadores mais caros. Se houver essa rescisão do contrato, é grande a chance de o Danilo virar reforço do Fla. Se não, o Flamengo vai precisar negociar com a Juventus e isso não fazia parte dos planos dos dirigentes. Bora falar agora sobre a maior audiência da Globo em 2 anos. Ela foi obtida com Corinthians e São Paulo no último domingo, 26 pontos de audiência e 47% de participação em São Paulo. Vale a lembrança de que cada ponto em São Paulo equivale a 76.953 domicílios, ou 206 mil indivíduos. Então, 1 ponto, 206 mil pessoas. É a maior audiência da Globo em um domingo nos últimos 2 anos, que mostra um pouquinho de como a Globo perdeu audiência e como o futebol não tem sido mais tão atrativo quanto em outros tempos. O recorde pertencia o majestoso Corinthians e São Paulo de 2022 com 28 pontos de média. Ainda pertence no caso, né? Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que é alvo de Botafogo, de Fluminense, já havia sido procurado pelo Cruzeiro. Torcedor do Vasco chegou a se preocupar nessa segunda-feira, mas ao que parece não há motivos. Mesmo com uma oferta do Botafogo maior do que a do Vasco, do ponto de vista financeiro, e com a promessa de John Textor de contratar o Alex Teixeira e o Souza, 2 jogadores indicados pelo Coutinho, a tendência é que o meio atacante vá jogar no Vasco. Ele já tem um acordo verbal com Aston Villa para rescisão do contrato na Inglaterra, só aguarda esse desfecho com o Cruz Maltino para que a rescisão lá possa ser assinada e ele feche com o Vasco. A proposta feita pelo Vasco é de 1 ano de contrato com prorrogação automática por mais 1, se metas forem batidas. O Coutinho também será dono do maior salário do elenco vascaíno. Ele vai superar R$1,5 milhão por mês, a que tem direito o Dimitri Payet, jogador francês que anda incomodado com os atrasos salariais. E a questão dos atrasos salariais e da montagem de um time é o que mais complicou a negociação entre Vasco e Coutinho. Lá se vão 3 semanas de tratativas. O Coutinho nem está tão preocupado com o salário, ele vai abrir mão de um caminhão de dinheiro, pelo menos ou mais ou menos R$2 milhões em relação ao que ganhava na Inglaterra. Mas ele quer ter um time competitivo e não quer conviver com atrasos salariais, nem tanto por ele, mas por conta do ambiente que fica bastante desgastado toda vez que essas coisas acontecem. Informação do Fábio Azevedo, jornalista e meu amigo, é de que o Coutinho vai assinar a qualquer momento esse contrato com o Vasco. A decisão está tomada apesar do assédio de outros clubes. Só para completar, em relação a esses atrasos salariais, o Vasco está antecipando a grana que tem a receber da Betfair por conta do contrato de patrocínio. É óbvio que quando você antecipa o dinheiro, você perde uma quantidade importante dessa grana. Mas foi a fórmula que o Pedrinho encontrou para conseguir manter os salários em dia, algo super importante no momento de enorme dificuldade do Cruz Maltino dentro do Campeonato Brasileiro. E há informações de que o Payet é aquele dos mais incomodados com os seguidos atrasos de pagamento. Hora de falar sobre o Corinthians e a chance de Facundo Pelistri, atacante uruguaio, 22 anos de idade, virar reforço do Timão. Esse atleta foi revelado no Peñarol, contratado muito cedo pelo Manchester United e, embora jogue pouco no clube inglês, é uma alternativa interessante de mercado. A informação sobre o interesse do Corinthians no atleta foi do jornalista Yuri Medeiros.
Pelistri, que jogou a última temporada pelo Granada, time rebaixado no Campeonato Espanhol. 29 partidas, 2 gols e 2 assistências, não dá para dizer que ele encantou. Importante contar que o Pelistri, na minha opinião, seria um reforço interessante, jogador de lado de campo com muita qualidade e que é tratado há bastante tempo no futebol uruguaio como uma grande promessa. Inclusive fez gol na vitória contra a seleção mexicana. Uruguai e México se enfrentaram em amistoso. Ele jogou os 90 minutos e marcou um dos 4 gols na vitória por 4-0. Só quero, só para completar, dizer que a fonte que eu consultei no Corinthians afirmou que não sabe no nome ou de negociação envolvendo o Pelistri e o Corinthians. O Timão está no mercado em busca de reforços, pensa num atacante de lado de campo que possa acrescentar no drible, na velocidade, especialmente por conta do risco do Wesley sair, mas nem o Pulga, nem o Pelistri parecem hoje próximos de serem contratados. Sobre o Pulga, conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e o João afirmou que não recebeu proposta até esse momento. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está muito perto de contratar Thiago Mendes. O volante, que tem mais 10 meses de contrato no Al Rayyan, já se decidiu por jogar no São Paulo. Salário, direito de imagem, luvas, tudo acordado. A proposta do São Paulo ao Al Rayyan já foi feita. Quem levou essa oferta foi o Paulo Pitombeira, que tem bom trânsito com os clubes catares. Na manhã dessa terça-feira, conversei com um dirigente do São Paulo para entender quais as chances e o atual momento da tratativa. A pessoa falou assim: não dá para falar sobre valores, porque é parte da estratégia, mas posso dizer que está perto. Depende da ação do empresário do atleta junto ao clube Qatari. Essa oferta já foi feita, o São Paulo considerou a oferta boa, Paulo Pitombeira e Thiago Mendes entendem que é um número justo para que o Al Rayyan aceite, e assim que vier esse aceite, o Thiago Mendes já passa a treinar com o restante do elenco, está muito afim de jogar. Só é importante contar que se o Al Rayyan pedir uma condição financeira um pouco maior, vai haver a necessidade de um reajuste. Só para completar sobre o São Paulo, o Belmonte deu uma entrevista à arquibancada tricolor nessa segunda-feira e falou sobre Alexandro. Ele disse, abre aspas, que o Alexandro sabe de absolutamente tudo do São Paulo. Tem até uma frase do Belmonte, abre aspas, vocês estão com média de 50 mil pessoas há 3 anos, e quando o São Paulo perdeu, não teve problema. A torcida abraçou o time o tempo inteiro, fecha aspas. Foi o Alexandro demonstrando ao Belmonte que sabe das coisas, e mais do que isso, que percebe que o torcedor do São Paulo não assume um comportamento agressivo, como a gente viu, por exemplo, no Corinthians com o William, algo que preocupa demais jogadores, especialmente aqueles que atuam no exterior. Bora falar agora sobre o Palmeiras. O fim da novela Dudu causou enorme confusão, ou vai causar, né? O Dudu decidiu ficar no Verdão, mesmo depois daquela entrevista extremamente forte da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, assumindo que não queria a permanência do Dudu. O atacante usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. Ainda não é hora de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui, disse o Dudu por meio de uma nota publicada nas suas redes sociais. No momento seguinte, o Cruzeiro também emitiu nota afirmando que não tem mais proposta. Abre aspas, o Cruzeiro encara esse assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro, fecha aspas. Ou seja, o Dudu conseguiu nessa operação se queimar com dirigentes do Cruzeiro, se queimar com dirigentes do Palmeiras e também com a torcida. Não tenho a mínima ideia de qual clima ele vai ter para jogar no Verdão, até porque os atletas do elenco do Palmeiras, em sua maioria, não se mostraram muito a favor do Dudu. A relação entre Abel e Dudu é péssima, apesar do Abel ter desmentido depois da vitória contra o Atlético por 4-0, e a presidente Leila Pereira já tornou pública a sua insatisfação com a permanência do Dudu. Ela havia meio que exigido que o Dudu fosse embora. Quero saber de você, torcedor do Palmeiras. Você topa, concorda, aceita o fico do Dudu? Vai apoiá-lo ou não? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Prometo ficar de olho nas novidades do Palmeiras para trazer mais detalhes à tarde. Esquece de deixar like, compartilhar, se inscrever, aquela coisa toda. Tchau!